Vamos lá, hoje nós iniciamos Apocalipse capítulo 21, hein? Muito bom. O capítulo 20, como eu disse, já foi maravilhoso. E estamos chegando no final, literalmente um final esperançoso, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma leitura corrida, como a gente tem feito, do versículo 1 ao 8. Aí eu volto para fazer uma introdução e depois a gente faz versículo por versículo, os comentários, anotações, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aí, a gente volta fazendo alguns comentários devagar aqui, tá? Então aqui nós temos o chamado advento, né? É um acontecimento do novo céu e da nova terra. Tudo esperado. Lembra que a gente passou o milênio? O milênio, o reinado de Cristo na terra. Então a gente viu, no final do milênio teve aquela guerrinha lá final, Satanás é solto, ele engana de novo as nações. O trono de Deus julga, né? Finaliza ali completamente. Satanás agora é lançado no lago de fogo. Quer dizer, acabou o mal, acabou. E agora ele dá o início, o start do novo céu. Ele vê o novo céu e a nova terra, né? E ele começa a dizer que as coisas primeiras passaram. E as estruturas dessa primeira terra, que são contrário à vida, não vão existir mais. Ele fala do quê? Você viu? Da morte, luto, pranto, dor. Essas características são da primeira terra, da nossa terra que nós estamos vivendo. Por isso que ainda enfrentamos, mesmo como cristãos, ainda enfrentamos dores, sofrimentos, aflições, choro, morte, pessoas, né? E estamos aí vulneráveis à situação de um mundo caído. Então nós temos uma esperança e uma expectativa de que esse mundo seja consertado. E é isso que ele está prometendo: eu vou consertar o mundo, mas consertar no sentido, né, de fazer com que toda essa estrutura maligna seja destruída e renovar, passar por uma renovação para que seja construído um novo céu e uma nova terra. É um novo céu e uma nova terra com uma característica da primeira, mas não é a mesma. Existe um processo de destruição e transformação. Lembra como do vaso de barro? É o mesmo barro, mas o vaso é outro. Tá? O cara pega, né? Ele pega o barro lá, é o barro lá. Aí ele destrói o barro e começa a fazer outro. Mas o barro é o mesmo, mas ele começa a fazer outro. Quer dizer, nem o barro vai ser o mesmo, porque nós vamos ver mudanças, né, estruturais da física. Se a gente fosse falar em física, química, biologia, nós vamos ver transformações também das leis físicas, químicas. Deus está recriando um ambiente que nós não conhecemos hoje. É isso que a gente tem que entender, que é compatível com um corpo que nós teremos, com um corpo que nós também não conhecemos hoje. Então Deus está colocando um novo céu, uma nova terra, para ser compatível com um novo corpo ressurreto glorificado. Essas coisas vão ser compatíveis, né? E é isso que vai acontecer.
Essa é uma passagem de transição aqui, tá? Que a gente vai ver. Tem um teólogo que afirma que ela é tanto a conclusão das 7 visões do capítulo 19 até 21:8 ali que a gente está vendo, quanto uma introdução a 21, versículo 9. Ele coloca então esses versículos que a gente leu, 1:8, como uma transição de algo que a gente estava lendo. A gente estava lendo lá, não foi? 19, a vitória da guerra, do Armagedon, julgamento, aí de repente o 20, milênio, reinado. E aí ele introduz esse novo céu e nova terra como uma transição para o que ele vai continuar falando do versículo 9 em diante. Tá? É isso que ele diz que de forma literária está acontecendo aqui. Essa introdução, ela liga a realidade do céu com a terra. E ambas realidades, elas se tornam um. Nós vamos ver isso. Não tem mais uma separação do que a gente vê céu e terra. Por que não tem mais? Porque Deus está vindo habitar com os homens. Deus está fazendo o novo céu. Olha só, Ele não está fazendo só uma nova terra. Ele está fazendo novo céu e terra. Aí Ele vem, desce e habita com os homens no meio deles. Ele põe a casa dele no meio da gente. E vai ser o nosso Deus. Olha só como que é o negócio. Então, o céu está na terra, porque onde Deus está é o céu. O trono dele está, a morada dele está sendo estendida. Essa tenda da morada de Deus. Então há uma fusão de céu e terra. E é isso, essa palavra é interessante, porque eu particularmente falo que aqui Deus está atendendo de forma plena a oração de Jesus, o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E exatamente aqui, a vontade de Deus se estabelece perfeitamente na terra e no céu. É como se o Pai estivesse agora respondendo de forma plena a oração de Jesus, que nós fazemos constantemente aí. Deixa eu ver se tem necessidade aqui de algumas informações. Eu acho que não aqui. Vamos ler novamente, a gente retoma os outros comentários. Versículo 1 de novo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Você percebe que aqui fica claro que essa última nova Jerusalém não tem nada a ver com a Jerusalém lá de Israel. Tá? Aqui é uma Jerusalém prometida no Antigo Testamento, é uma Jerusalém celestial, uma Jerusalém feita de gente, dos salvos, né? E ela está descendo como a sede do governo, a Sião prometida, aonde sairá toda a estrutura de leis e governo eterno de Deus, né? Então, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, e ela estava preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, né? Então vamos lá para algumas observações. Isaías é interessante, eu vou ler aqui, eu acho que é importante. Eu queria ler com vocês, vamos abrir aí a Bíblia. Abra comigo em Isaías, capítulo 65. Nós lemos Isaías esses dias atrás, né? Quem está fazendo a leitura. Isaías capítulo 65, deixa eu ver o versículo aqui, 17. Tem a tua Bíblia, está escrito um subtítulo aí? Olha lá. Então nós temos um profeta do Antigo Testamento, mais ou menos ali 600 antes de Cristo, profetizando o que está sendo cumprido agora, né, na visão do João, que ainda vai vir. Então olha que interessante. Isaías capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Olha o que Isaías está falando, que Deus, eis que eu crio novos céus e nova terra. E olha como que é semelhante ao Apocalipse. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Tá? Aqui alguns confundem aqui
na questão de lembrança, que a gente não vai lembrar de nada, tá, gente? Não é isso. Aqui é justamente uma lembrança no sentido de aquilo que existiu não vai ter mais como a gente reviver aquilo, não tem uma lembrança ativa daquilo, né? Por que vai ter lembrança no sentido da gente lembrar como memória as coisas passadas? Porque nós vamos ser julgados, nós vamos ter que lembrar, nós vamos ter que prestar contas. Então não existe um apagar de memória nesse sentido. Você vai ver todo mundo no tribunal de Deus, só que quando o novo céu e a nova terra estiverem implementado, e essas coisas que ele fala que vai passar, dor, morte, tudo, nós não vamos nem lembrar. Porque não vai existir. Você não vai ser mais afetado nem com uma lembrança de morte, de dor, de pranto, de perda. Não vai ter esse tipo de lembrança, de tristeza. Essas lembranças da estrutura passada, ela não afeta mais a gente. Aí ele diz assim no 18: exultem, alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Olha, ele está falando, fiquem felizes com isso que eu estou falando, exulte, né? Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, olha lá, nem voz de choro, nem de clamor. Não vai ter mais essas coisas. Choro, gente, tudo que está ligado ao pecado, certo? O que está ligado ao pecado? Todas aquelas consequências que a gente vê acontecendo lá. Pragas, problemas relacionamento, problemas psíquicos, enfermidades. Tudo que a gente vê lá, Adão e Eva sofrendo. Né? Os problemas morais, assassinatos, morte, dor. Quer dizer, você não vai precisar nem clamar a Deus, porque não vai ter essas coisas. O clamor era feito quando o povo de Deus estava sofrendo. E eles clamavam: Deus, acorde, socorre a gente. Ele está falando, não vai ter clamor mais. Não vai precisar clamar por nada, porque vocês não vão estar em nenhum momento mais de sofrimento. Tá? Essa é a realidade que ele está propondo. E vai fazer, né? 20. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. Olha, gente, olha a descrição, né? Não vai ter criança mais que morre, né? Que a gente não fica, poxa, né? Será que Deus não está vendo? O nenenzinho morre, a gente fica com esses questionamentos. E a gente não entende que esse nunca foi o projeto de Deus. A gente tem que botar na nossa cabeça que isso aí é culpa do ser humano. O ser humano quebrou a aliança e nós vivemos afastados. E a gente vive num mundo totalmente com consequências do pecado da humanidade. Então, Deus não quer que criancinha morra. Ele vai e falou, eu vou fazer uma nova terra, um novo céu, que não vai existir mais isso. Né? Então não vai haver mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. É óbvio que aqui está falando uma linguagem do Antigo Testamento. Na verdade, nós estamos num lugar no Novo Testamento que não haverá nem morte, nem para os velhos. Tá? Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Aqui você vê que é complicado de entender, porque na eternidade, será que vai ter esse tipo de coisa? Ou está falando do milênio aqui, né? Será que está confundindo? Às vezes, você lembra que a Bíblia ela não dá com exatidão o tempo? Lembra o texto de Joel? Que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Lembra desse texto? Pedro fala que isso se cumpre aonde? Lá no Pentecostes. Mas tem um monte de outro sinal que só vai se cumprir nos finais dos tempos. É o mesmo texto, mas os cumprimentos eles vão se repartindo na história. Aqui parece, né? Será que é do milênio? Será que parte está falando, né? Mas olha só. No começo ele está falando novo céu, nova terra. No milenar não tem novo céu, nova terra. Não, exato. Então, mas aí, o que eu estou fazendo é tirando do contexto. Eu estou dizendo que se a gente pode ou entender que na eternidade, por que não poderá haver, né, construção de casas e tudo, produção humana, porque ele está falando de plantio. Essa é uma questão interessante da gente perguntar, mas alguns fazem justamente essa diferenciação. Ele fala do novo céu e da nova terra, e de repente ele volta para falar do período milenar. Alguns entendem assim, pela dificuldade de entender uma linguagem, por exemplo, que ele fala que o velho não vai morrer até completar os seus anos, 100 anos é jovem nessa época,
Mas, peraí, novo céu, nova terra, não vai ter nem morte. Entende aonde estão essas coisas? E eles tentam fazer o quê? Fazer essas harmonias, né? Com eventos finais e aqui. Tá? Agora, eu não tenho problema nenhum de entender que na eternidade haverá desenvolvimento humano, de alguma forma. Por quê? Porque se a eternidade ela retoma um pouco, em parte, o que Deus queria no Éden, mas de uma forma muito mais melhor, porque não vai ter tentação, não vai ter tentador, não vai ter nada disso, não vai ter pecado, nem possibilidade de pecar. Né? Então é melhor que o Éden, se você for pensar. Mas o plano original, né, de Adão, cuidar do jardim, desenvolver a criação de Deus, eu acho que na eternidade nós vamos de alguma forma glorificar a Deus com o desenvolvimento da criação, do céu, do cuidado, com o zelo com as coisas de Deus. Né? Isso é uma coisa que fica aí para a gente pensar. Né? Para quê, né? Exato. Exatamente. Só para o céu? Por que está com a terra? Porque, exatamente, essa observação é interessante. Deus conecta o homem à terra. O homem veio do pó da terra. Existe, Deus está recriando o corpo e a terra, e de novo juntando, parece que tornando, como eu disse, corpo e terra compatível. Mas a produção humana, na criação de Deus, você acha que Deus não vai, né? Nós não vamos ter alguma coisa ou algumas coisas para fazer? Gente, acredito que sim, né? Sem pecado. Totalmente. Nem o mal, nem intenção. Por exemplo, não vai existir problemas ambientais, coisas que a gente cria que destrói a criação, nada disso. Né? Então, exato. Então, eu acho que de alguma forma, nós não temos todos os detalhes, a gente está viajando aqui, mas assim, eu acho que tem algum elemento da vida, da eternidade, conectado com algumas coisas relacionadas à Terra. Tá? Eu acho que tem essa dinâmica. E é uma dinâmica do Éden, porque o cuidar do jardim era cuidar de um templo. Na verdade, o cuidado com a criação de Deus era um cuidado sagrado no Éden. Né? Então, talvez isso retorne também. Aí não tem mais secularismo. Todo que a gente vai fazer vai cultuar a Deus. Tudo que a gente fizer desenvolver vai ser uma prestação de culto a Deus, de honra, do sagrado. Né? Então é uma viagem, mas muito interessante a gente pensar nisso. Volta lá no versículo 22, Isaías 65, 22. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes, mesmo que clamem, eu responderei. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aí aquele famoso, né? Que os testemunhos de Jeová traz um livrinho, né? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Aqui, por isso que alguns entendem o milênio, né? Você percebe que tem um novo céu e uma nova terra, mas as características todas parecem relacionadas às questões do milênio, né? Então, fica aí essa incógnita, tá? Que a gente não vai responder isso, né? Certinho. Voltando aqui, preste atenção. Vamos voltar para Apocalipse. Existe outro texto que fala, vai lá para Pedro antes, 2 Pedro 3,13, para você ver como que nós temos indícios, né, do novo céu, da nova terra, e sempre essa expectativa sendo colocada aí. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha lá o que. Eu vou ler do 11, para a gente contextualizar aqui. Vocês acharam? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa. Olha só no versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Atenção. Esperando e fazendo o quê? Como que eu apresso
a volta de Jesus. Eu já tenho explicado isso há algum tempo, né? Mateus 24, Jesus fala que quando vocês pregaram o evangelho como testemunha em todas as nações, então será o fim. O único jeito da igreja participar da vinda de Cristo é pregando o evangelho. Nós apressamos a vinda se nós cumprimos a nossa missão. Então essa pira que fica todo mundo querendo descobrir os sinais dos tempos, e ficar adivinhando, marcando data e adivinhando, e tal, eu acho que é uma questão, é uma distração, porque o único sinal que nós podemos participar para apressar a vinda é pregar e cumprir a nossa missão. E isso a igreja não tem, né, se preocupado tanto aí. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha Pedro falando da expectativa dessa recriação de todas as coisas também, né? Belíssimo. E eu vou falar mais uma coisa. Vamos ler em Romanos 8, que você vai ver que interessante. Quem que está esperando uma libertação dessa, uma transformação? Romanos 8, 21. Vai lá gente, vamos voltar. Eu falo 21, mas volta para o contexto. 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, tá? Sabe esses sofrimentos que a gente tem no dia a dia? Que é o que eu estou falando, né? Desse mundo temporal e passageiro. Não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. E ele diz assim no 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Gente, a criação de Deus. O que é a criação? O sol, a terra, a lua, o cosmos, o mar, né? tudo, os animais, tudo que foi criado aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que é o que vai acontecer lá em Apocalipse, que a gente vai ver. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação, ela ficou sujeita, né, à vaidade, a coisas vãs, relacionadas à corrupção do pecado, à desestruturação. Você não pergunta por que tem tsunami? Está aqui, porque a criação foi sujeita à estrutura pecaminosa e ela está corrompida, ela foi desestruturada, e não por causa dela, diz assim, não por vontade própria, mas porque alguém sujeitou a ela a desestrutura, que foi o pecado, o ser humano. 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação está gemendo e clamando pelo novo céu e a nova terra, gente. Pelo momento onde Cristo se manifesta e os filhos de Deus se manifestam. Olha que coisa fantástica, né? Que a gente vê. Então, essas coisas que a gente fica colocando a culpa em Deus, então não tem muito sentido biblicamente. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá vendo? Tá vendo? Deus deixa a criancinha morrer. Deus, está vendo? Deus está deixando lá. Por que Deus deixa o tsunami? A gente não entende que tudo isso, Deus nunca quis isso. E Deus está fazendo tudo para consertar isso. Ele está prometendo um novo céu e nova terra onde não tem morte, luto, nem pranto, nem dor, nem desestruturas ambientais, nada disso que a gente reclama. Nem criancinha vai morrer mais, né? Antes de morrer como criança, nunca mais haverá morte. Deus não quer essas coisas. É isso que a gente tem que entender. Na verdade, quem vai prestar conta para Ele somos nós. Ele que vai cobrar da gente. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês mataram crianças? Por que você... Ele que vai cobrar, ele que é o juiz. E a gente faz o contrário, às vezes a gente quer colocar Deus no banco do réu e ficar julgando ele. Né? Então, biblicamente, não faz muito sentido a gente fazer isso, né?
Apocalipse 21, aqui em João fala, né, com esses temas todos que a gente está falando, tá? Então esse novo mundo será purificado de todo pecado e maldade. Presta atenção aqui algumas informações. Gente, no pensamento judaico havia duas ideias principais sobre o novo céu e nova terra. Quando eu falo pensamento judaico, o que eu estou falando? Eu não estou falando do cristianismo, eu estou falando daquele período que normalmente foi escrito, talvez até depois, mas tem um período chamado judaísmo do segundo templo, ou um período intertestamentário, que é justamente ali os 400 antes de Cristo, mais ou menos ali perto de Jesus, ali no primeiro século. Você tem produção literária não canônica, que a gente fala, não está na nossa Bíblia, mas os judeus escreveram coisas. E eles escreveram coisas, e muitas coisas que estão ali refletiam o que eles criam, o que eles acreditavam. Então dali tira-se, né, quando a gente vai estudar essa questão da teológica, a gente começa a perceber como eles criam em algumas coisas. Isso que a gente fala pensamento judaico. Fora, obviamente, os pensamentos depois dos rabinos da época, a estrutura das escolas que tinham, né, dos judeus. Tinha alguns grupos chamados essênios, que eram grupos judeus que viviam mais no deserto, afastado, que tinham problema com o templo, né? Então, os fariseus, os saduceus, tinham partidos ali, teológicos e políticos também. Então, olha só, mas no pensamento judaico, de forma geral, havia duas ideias principais sobre o novo céu e a nova terra. Primeiro, eles acreditavam numa destruição completa do mundo presente e criação de uma nova realidade. Muito semelhante ao que a gente vê em Apocalipse. E outros acreditavam numa renovação ou transformação da terra existente. Parece que em Apocalipse você tem uma parcial destruição, certo? Que a gente vai ver que coisas estão sendo destruídas, né? Existe uma parcial destruição e ao mesmo tempo existe também uma renovação, uma transformação, né? Um novo céu sendo criado e uma nova terra. Essas coisas parecem que se ajuntam ali, né? Isso indica então uma nova ordem em que o céu e a terra serão unidos e Deus habitará com seu povo na nova Jerusalém. Gente, a expressão, obrigado, Romano. Obrigado. A expressão, como a gente já viu, o mar não existe, não foi? Versículo 1 lá, olha lá, Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Há um consenso, certo consenso dos comentaristas desse texto, gente, que aqui não está falando do mar literal. Por tudo aquilo que nós já entendemos que o mar significa no livro de Apocalipse e na literatura judaica desde Gênesis. Significa caos, abismo, maldade, né? Isso domingo passado, eu dei uma lição para o pessoal de manhã, no domingo, de Apocalipse, e eu li o capítulo de Daniel inteirinho. E é interessante que as 4 bestas, elas saíam do mar. Presta atenção. As 4 bestas estavam saindo do mar. Aí depois um anjo dá a interpretação disso para Daniel. Olha que interessante. Aí ele fala assim: os 4 animais que você viu são 4 reis que saem da terra. Espera aí. Ele tem uma visão e vê 4 bestas saindo do mar. Quando ele vai interpretar, ele diz que são 4 reis que saem da terra. Por quê? Porque na mentalidade judaica, mar é a maldade das nações. Não é a literalidade de um mar que nós conhecemos. Então, provavelmente, em Apocalipse, nós vimos outras situações relacionadas ao mar. Quando ele está falando o mar não existe, ele está dizendo que tudo que o mar representa nos primeiros leitores. Toda a estrutura maligna das nações não existe mais. É isso que se eu for traduzir, que significa, tá? Isso quer dizer então que na nova criação todo o mal será eliminado e a antiga ordem, né, não mais existirá. Aí a gente vê então a introdução também da Nova Jerusalém, né? Cidade Santa, ela desce do céu como uma noiva adornada para o seu marido, para o seu noivo. Gente, a antiga Jerusalém, o que ela fez? Ela profanou, ela crucificou o Senhor. E ao se opor às 2 testemunhas também, ela profana. Lembra que isso lá na cidade, eles matam as 2 testemunhas ali.
Não sei se vocês lembram do texto. A cidade, né, ali mata as duas testemunhas. E aí vem o julgamento, se eu não me engano, são 7.000 pessoas que morrem, o que sobraram ali, eles glorificam a Deus e se convertem, os que estavam ali. Né? Então, agora, essa Jerusalém é restaurada como cidade celestial dos santos. Então, todas aquelas profecias relacionadas à Nova Jerusalém, elas se cumprem não na Jerusalém, lá de Israel, gente. Ela está se cumprindo numa nova dimensão espiritual. É uma Jerusalém que está descendo do céu. Essa é a cidade santa. Por isso que eu tenho um problema, né? Que sempre falo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem uma questão muito ainda com a Israel física, com a Jerusalém física. Apesar de eu acreditar que ainda tem algo, inclusive talvez até no milênio, e coisas de uma conversão para o povo de Israel, acho que tem algo de Deus, mas eu não exagero, porque no Novo Testamento nós sabemos que Israel é o povo de Deus salvo em Cristo, que a Nova Jerusalém é a celestial. E essa Jerusalém terrena, ela crucificou o Cristo e eles vão ter que se arrepender pelo que eles fizeram. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa eu estou com receio de falar, mas chega a soar às vezes um pouco até de certa idolatria com o povo, como que se lá fosse o povo santo, né? A terra santa. Ela é terra santa porque o nosso Senhor andou lá, mas ela não é terra santa hoje, né? Ela é terra santa por causa de Cristo. Mas não, e é um lugar que eu não fui, né? Minha mãe teve a oportunidade de ir, eu gostaria de ir, mas não porque é santa, gente, porque me ajuda a visualizar o texto bíblico. A beleza de Israel é essa, é você ir para lá, você vê o Mar da Galileia, onde Jesus caminhou lá, né? E você conseguir ver a dimensão daquele lago, que não é um mar, né? Um lago de Genezaré, e você vê aquilo e você fala, meu Deus, foi aqui então, né? A pesca, né? Então, não sabe se é a mesma ou não, mas tem algo que é semelhante. A gente visualiza a época, a cultura. Tem muita coisa que eles falam que é da época de Jesus, que não é mais, foi construída em cima na época bizantina e tudo. Então, existe um comércio, gente, que é feito em cima daquilo, né? São centenárias, né? Milenar, as oliveiras, é. Ali, por exemplo, é um lugar da natureza preservada, né? Porque não tem como replantar uma árvore e ela ficar daquele tamanho, né? Você tem uma árvore ali, provavelmente foi a árvore que Jesus estava ali embaixo, né? No monte ali. Olha só, que interessante. Então, essas coisas, com certeza, né? Como atrai a gente, porque nos leva para Cristo, para o texto bíblico, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? A pessoa sai daqui e vai se batizar no Rio Jordão, porque, né? Porque agora, gente, o nosso batismo aqui ele é tão válido quanto no Rio Jordão. Essas coisas o crente meio que confunde as bolas, confunde as coisas, né? Vira um certo coisa meio mística. Não pode. A gente não pode cair nessa, né? Mas eu não posso lá só ir lá no Rio, tomar um banho para eu registrar? Pode. Tudo bem, é um registro turístico. Mas não pode influenciar a tua espiritualidade, né? Sim, aí é belíssimo, né? E se batizou lá no rio que estava lá, lógico. É muito legal, quer dizer, na viagem ela tem um encontro com Cristo, numa terra onde Cristo, né? Ela está visualizando ali, é muito bonito, né? Eu acho, né? Ainda se Deus permitiu, eu vou ter essa experiência para eu poder visualizar os meus estudos lá, né? O conceito da Nova Jerusalém, gente, ela tem um rico pano de fundo, né, nas Escrituras. Eu vou ler rapidinho para você lembrar. O profeta Isaías, ele profetiza que Sião será reconstruída, adornada com pedras preciosas. A gente vai ver isso, né? A cidade com pedras preciosas. Ezequiel descreve a cidade como lugar da presença eterna de Deus.
Nós vamos ver isso em Apocalipse falando algo relacionado a isso. Zacarias fala de Jerusalém como a cidade da verdade. Olha que interessante. Aqui ele falou o quê? Essas palavras são fiel e verdadeira. Quer dizer, a verdade está plena agora naquele lugar. Nos escritos intertestamentários, que foi o que eu citei, né, o livro de Enoque menciona a transformação da antiga casa em uma nova. Um outro livro chamado Jubileu descreve o Monte Sião como santificado na nova criação. Segundo a Esdras, que não existe na Bíblia, é um livro intertestamentário, fala de uma cidade celestial pré-existente, preparada por Deus. Então, olha como no Antigo Testamento, no mundo intertestamentário, no Novo Testamento, esse tema novo céu, nova terra, ele é extremamente significativo e trazendo esperança o tempo inteiro. No Novo Testamento, Gálatas fala da Jerusalém do Alto, Hebreus fala da Jerusalém Celestial, Filipenses afirma que os crentes são cidadãos do céu. Então olha só como nós temos que entender que Apocalipse está fazendo aquela retomada, né, amarrando todos esses temas, mas agora não mais falando, cumprindo. Olha que belíssimo, né? É isso aí. A unidade, então, do céu e da terra. A descida da Nova Jerusalém simboliza, então, essa união definitiva entre céu e terra. Não haverá mais distinção, gente, entre o celestial e o terreno. No mundo da eternidade não vai ter mais essa distinção. Por quê? Porque Deus vai habitar com o seu povo. Deus vai habitar, não tem mais assim, lá no céu, aqui na terra. Aqui na terra não vai ter isso. É um ambiente que está agora unido. Mas vai ter terra e céu. Olha que interessante, apesar de ser um ambiente todo agora espiritual e governado pelo reino de Deus, nós temos elementos terrenos, porque uma nova terra foi construída, reconstruída, né? Mas um novo céu também, apesar dessas coisas agora não terem mais distinção, porque o trono de Deus está no meio do povo dele, né? Apocalipse destaca o templo celestial que agora desce para a terra como Nova Jerusalém. Gente, eu sei que a maioria de vocês aprenderam totalmente, talvez ao contrário do que nós estamos lendo. Todo mundo fala de uma forma que não é o que Apocalipse fala, né? A gente fala assim, você é salvo para quê? Para eu ir para o céu. Eu sei que isso é uma linguagem cultural, que a gente aprendeu a falar, e é verdade no sentido do que Jesus fala para o ladrão da cruz. Quando nós morremos, nós vamos hoje para o céu. Só que o final de tudo não é o céu. O final de tudo é o céu descendo para a terra. E nós não podemos negar porque está muito claro. Ele está dizendo, vi novo céu, nova terra, o primeiro céu, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Preparado uma noiva enfeitada. E ele fala, eis o tabernáculo, é a casa de Deus, é a morada de Deus. Eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Deus habitará com os homens. Não está falando que a gente vai habitar com ele. Olha que loucura de inversão de coisas que a gente fala. Nós vamos habitar com Deus. Não, está falando que Deus vai vir habitar conosco. É Ele quem vai colocar a casa dele no meio do povo dele. E isso faz todo sentido com a Bíblia. Deus põe o Éden na terra. Depois Deus põe o tabernáculo. Depois Deus põe um templo. E depois Deus promete, eu vou andar no meio de vocês. Isso está tudo conectado com a Bíblia inteira. O que não está conectado com a Bíblia inteira, a gente está falando que vai morar no céu. Não sei de onde o povo tira essas coisas. Tiraram de uma teologia mal feita. Mas quando a gente vai para o texto, está claro, não está? Não está difícil de entender aí? Não, né? Exatamente, porque a definição de céu, ela também não é a definição que a gente tem, porque nós estamos trabalhando com uma linguagem, não é uma dimensão. Porque o céu, na verdade, se você olhar para o Antigo Testamento, quando fala algumas visões do trono de Deus, é muito interessante. Com o trono de Deus com rodas, não sei se você lembra. Lembra das visões de Ezequiel? Diz um trono, num firmamento, o trono de Deus tinha roda, olho, direção, andava, se locomovia. O trono de Deus estava se locomovendo na terra. Isso quer dizer o quê? Que o céu está onde o trono de Deus está. Era móvel então o céu.
Olha só que coisa, como a gente não tem nem noção, né, da realidade da eternidade. É um negócio assim, foge ao nosso entendimento, porque não cabe na nossa cachola. E aí, o que Deus permite? A gente usar a categoria humana para a gente descrever as coisas. No alto, embaixo, nuvem, sobe, desce, igual Jerusalém desce. Desce porque é a linguagem que a gente entende que está vindo de um lugar mais alto, num lugar mais sublime. Do alto, né? As coisas do alto. É como eu falei, não é física, gente, não é física e não é. Porque, gente, vocês entendem, todo mundo aqui entende que se fosse a Bíblia estava errado. Nós temos a Terra aqui no espaço. Não é assim? Vamos lá para a aula básica de física, né? Sei lá, de astrologia, astronomia. Aí você tem gente morando aqui no Polo Sul, não tem? De cabeça para baixo. Aí você tem gente morando aqui no Polo Norte de cabeça para cima. O alto desse é para baixo. Por isso que eu estou falando, a Bíblia não está descrevendo esse fenômeno físico. São categorias de algo superior, sublime, majestoso, que não pertence ao terreno, ao humano, ao caído. É uma dimensão da glória, da presença. É isso que está falando. E aí, os autores usam categorias de literatura simbólicas para simbolizar isso que eles não conseguem descrever. Então, a Jerusalém vem do alto, ela vem desse lugar eterno, sublime, que está vindo, alcançando as coisas terrenas ali, né? Então, essa é uma linguagem que a gente tem que aprender, que a Bíblia fala, senão a gente fica perdido aí. Não faz distinção mais. Está se unindo com a terra. Dessa distinção não faz sentido. Até porque, eis o tabernáculo de Deus. Quando a palavra Deus, no final de Apocalipse, está sendo usada, não tem mais distinção entre o pai e o filho. O filho é Deus, o pai é Deus. Não tem mais essa distinção de funções que tem na obra da redenção. Na obra da redenção, a gente chama a economia da trindade. Você tem uma função do Pai, você tem uma função do Filho, você tem uma função do Espírito. Na eternidade, essas coisas se juntam. O Cordeiro está no trono junto com o Pai, julgando junto com o Pai, recebendo adoração junto com o Pai. Não tem mais necessidade dessa. Quem adora o Filho está adorando o Pai, quem está adorando o Pai está adorando o Filho. É um Deus só, não tem dois deuses. Não tem céu mais lá, aqui. Céu e terra estão sendo fundidos. Uma realidade, essa nova Jerusalém está descendo, habitando, Deus está habitando aqui. O céu é onde Deus está. Deus está botando o céu na terra. Quando Deus traz a habitação dele, a morada dele para a terra, onde está o céu? Na terra, onde ele está. Não tem um lugar lá. Essas coisas, o cosmos está sendo fundido numa realidade única de céu e terra. Uniu tudo. Inclusive tem um lugar, onde fala aquele lugar que não haverá mais templo? Vê se vocês acham aí.
Aham. O milênio de autoridade. De autoridade. Isso. É isso tudo a gente já viu, que é o capítulo 20. Agora o 21 é a eternidade. E aí você tem essa exatamente aonde tudo que ele sempre quis, fazer um povo e reinar e habitar junto com esse povo, ele vai fazer agora. Não desistiu da terra, não desistiu nem do Éden, né? Mas aqui, olha que interessante essa fusão aqui no versículo 22, né? Que fala assim, ó, na cidade eu não vi nenhum santuário na cidade. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor. E aqui, olha que interessante, ele tenta não fazer nem muita distinção. Quem é o Senhor? Tanto faz, o Senhor aí é o Cordeiro e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, o santuário é o próprio Deus, Pai e Filho. Na verdade, aonde nós vamos adorar? Nós estamos agora dentro de Deus. Por isso que a palavra em Cristo, em Deus, nós estamos unidos a Ele numa realidade que não existe hoje. Né? Então o santuário não precisa de santuário. Nós vamos estar nele, habitando em Deus. Nós vamos estar mais fora de Deus, querendo buscar Deus. Nós vamos estar dentro de Deus. Dentro do santuário que é o próprio Deus. Deus vai abarcar a gente com a sua presença e tudo vai estar nele. Então, por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Torna-os um com ele, né? com a gente. Faça deles essa unidade. Isso vai acontecer aqui em Apocalipse. Então, não existe mais essa separação. Não existe um reino do Filho. No milênio existe. O Filho está reinando na terra. No milênio existe. Né? E só que no final é um honrando o outro, é a dança da trindade, que alguns teólogos chamam, é onde o Pai honra o Filho honra o Pai, o Pai honra o Filho o Pai, e o Espírito é o próprio Deus ali, né, amalgamando tudo e fazendo com que tudo isso aconteça, e o povo de Deus agora unido com esse Deus, por isso que é difícil, porque é uma realidade que não é humana, não é nem imaginável, que a gente não tem essa dimensão. Né? É uma dimensão totalmente outra. Então aqui, essa abordagem para mim não faz muito sentido separar os reinados, porque está muito claro que quem está descendo é Deus. Quem é Deus agora? O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Não tem, por quê? Porque a glória é de Deus e a glória é do Cordeiro. Aqui é só uma distinção de palavras para você simplesmente, né? Mas espera aí, o brilho está vindo de Deus ou do Cordeiro? Ambos estão. A luz está vindo do Cordeiro e de Deus. A glória é dos dois, né? Então, só que você percebe, né, que em Apocalipse ele manteve aí o Cordeiro para lembrar a redenção. Que tudo isso aqui é possível só por causa do Cordeiro, pela cruz. Na verdade, a eternidade está sendo mantida pela obra do Cordeiro também. Isso é importante, é significativo. Mas você vai ver que essas coisas elas começam a desaparecer. Essa diferença céu e terra não começa a desaparecer. Essa diferença assim, Deus lá, eu aqui, não existe mais. Eu estou habitando nele. Eu preciso ir para o templo. Não, você está morando agora no templo, que é o próprio Deus. Então, as coisas, esses limites que o pecado fez com que a gente tivesse, eles começam a desaparecer, se diluir completamente. Né? Então é nesse sentido que eu estou falando assim. Né? Eu acho que a gente lendo vai vir outras coisas aí para a gente ver sobre isso. Esclarecendo aí, né? Aqui é um debate, tá, gente? É um debate. Eu vou se encerrar por causa do horário que já deu, né? Mas deixa eu só iniciar aqui esse debate. Há um debate teológico se a Nova Jerusalém é uma cidade física ou se ela é uma representação dos santos. Isso tem um debate. Tudo bem? Eu não vou saber responder o debate. Existe um debate. O Osborne, na verdade, pode falar, ele fala sempre, ele tende a equilibrar, ele acha que pode ser as duas coisas. Assim como outras coisas em Apocalipse eram as duas coisas.
né? Você tinha uma cidade, Babilônia, mas a Babilônia também eram as pessoas, os governos malignos, caídos. Então ele acredita que possa ser também alguma coisa relacionada a uma estrutura de governo, né? Como se fosse Deus está centrando uma sede, como se fosse uma sede. Mas no final das contas também não faz muito sentido, porque você percebe que não tem mais tempo, está todo mundo habitando em Deus, né? Então, gente, é uma realidade outra que a nossa cabecinha não consegue chegar lá. A gente vai até onde a gente consegue. Eu vou deixar um pouquinho essa discussão em aberto aqui. Para a semana que vem eu só concluir essa discussãozinha aqui, tá? Mas há um debate. A Nova Jerusalém é um lugar físico ou uma representação dos santos? E fica essa questão. Mas a gente caminha aí a semana que vem no texto aí, tá bom? Gente, mas acima de tudo, eu acho que eu sempre resolvo os problemas teológicos e de interpretação com uma coisa. Algo está muito claro aqui. Nós vamos estar com Ele eternamente num lugar onde não haverá morte, pranto, nem dor, nem ranger de dente, nem maldição, né? Eternamente num lugar de justiça, paz, alegria, habitando com Deus, e Deus estará com a gente como nosso Deus. Quer dizer, esse é o mais importante. Os outros são detalhes que a gente vai chegar lá e vai descobrir. Né? Então, caminha para chegar lá e descobrir, amém? São os mistérios. A gente tenta, né, resolver algumas questões, mas se apegue ao que é mais importante sempre. O mais importante, persevere para a gente ir para o novo céu e na nova terra. Amém? Exatamente. Lá a gente vai ter todos esses detalhes, né? Todos eles explicados, né? Com certeza. Gente, para orar aqui, deixa eu só botar onde eu parei sempre, senão eu me perco aqui.